Oi, bom dia. Então, hoje a nossa aula eu expliquei sobre 3 assuntos que vão cair na prova, tá bom? Nas provas que vão acontecer daqui a uma semana, mais uma semana que vem, a gente já vai estar disponibilizando as provas. Então, assim, os 3 assuntos que a gente revisou e recordou são sobre alimentação, tá? Alimentação saudável e não saudável. Então, eu expliquei uma boa alimentação faz bem para o corpo, né? Assim, a criança que tem uma boa alimentação, ela tem um desenvolvimento melhor, ela não vai passar por alguns tipos de doenças que são relacionadas à alimentação. E aí eu fui mostrando, né, alguns alimentos que são saudáveis, que a gente pode estar inserindo na nossa alimentação, nossa dieta de sempre. E também aqueles alimentos que eles não são tão saudáveis assim. Mas a gente não pode ser radical e não comer esses alimentos, porque eles estão no nosso dia a dia, né? Infelizmente a gente acaba comendo. Mas esses alimentos em excesso, eles nos fazem mal. Mas não tem problema se a gente comer de vez em quando, tá bom? Então, assim, mostrei aqui a figura de uma criança se alimentando bem, tá? Uma alimentação saudável, né? Aqui nós temos um prato e temos comida saudável, tá? Nesse pratinho. Aí depois, tem mais um, ó, tá vendo? Comida saudável, né? Então tá. Então eu fui mostrando aqui alguns alimentos, tá? Conforme eu for mostrando os alimentos, né? Aí vocês vão conversando com, no caso, a criança, qual alimento é, se ele é saudável, se ele não é, tá bom? O primeiro alimento que eu mostrei foi esse aqui, um bolo de aniversário. Bolo de aniversário. Será que ele é saudável ou ele não é saudável? O que você acha? Depois dele, eu mostrei um sanduíche. Ele é saudável ou ele não é saudável? Se ele não for saudável, a gente tem que lembrar que todos os alimentos, a gente pode comer. A gente só não pode comer todo dia, né? Porque aí vai fazer mal. Depois eu mostrei esse alimento. Uma banana, né? Uma fruta. Depois eu mostrei isso aqui, que é um sorvete. Gostoso sorvete, né? Mas será que a gente pode comer todo dia um sorvete? Todo dia comer um sorvete? E aí, o que você acha? Depois eu mostrei um frango. Frango é uma proteína, né? Que a gente come quase todo dia, a gente come ou frango, ou carne, ou peixe, né? Que são as proteínas da nossa alimentação. E aí, será que ela é saudável ou que ele não é saudável? O que você acha? Depois eu mostrei isso aqui, ó, uma balinha, né? Bombom. Será que eu posso comer bombom todos os dias? Depois eu mostrei um abacaxi, uma maçã, depois uma melancia. Será que a gente pode comer sem nenhum problema, né? Então, aí fica no ar, tá bom? Vocês precisam conversar sobre esses tipos de alimentação, tá? Depois disso, mostrei todos os alimentos, né? Que são saudáveis, que não são saudáveis. A gente conversou e eles foram me respondendo. Esse alimento é saudável? Eles me respondiam, tá bom? Então, foi assim. Depois disso, a gente pulou para a parte da higiene, tá? A higiene, a parte de higiene. Eu usei os exemplos que tem no livro, tá? Esse aqui, ó, por exemplo, eu perguntei, o que essa criança está fazendo? Aí eles me respondiam. Então aí eu pergunto para você, o que essa criança está fazendo? Que hábito é esse de higiene? Aí você vai me falar, com certeza você vai me falar, ele está lavando as mãos. Muito bem, está lavando as mãos. É importante lavar as mãos, porque com isso a gente tira todas as impurezas da nossa mão, as bactérias, os germes, e aí a gente não vai ficar doente, tá? Muito importante lavar as mãozinhas. Depois desse aqui, eu perguntei qual hábito é esse aqui de higiene. E aí a criança com certeza vai me falar, essa criança está escovando os dentinhos, né? E aí, realmente, a criança está escovando os dentinhos. Aí a gente vê, né?
Por que é importante escovar os dentinhos? Exatamente pela mesma coisa que a gente lava a mão, para ficar limpinho. No caso, a gente tem que deixar os dentes limpinhos, né? A gente vai e utiliza o quê? A escova, o creme dental e a água para enxaguar a boca, né? Então, assim, é muito importante também escovar os dentes para que a gente tenha uma boa saúde bucal, uma saúde na nossa boca, tá bom? Então, também é muito importante esse hábito de higiene. Depois, eu mostrei esse aqui e perguntei, qual é esse hábito de higiene? E aí, as crianças me falaram, tomar banho, né? A criança tá tomando banho. Por que é importante tomar banho? Para manter o corpo limpo, né? Nosso corpo, ele tem muitas saídas de poros, né? Poros quer dizer que o nosso corpo é todinho cheio de poros. Esses poros, eles saem secreções. Essas secreções são suor e o nosso corpo fica com oleosidade. Então, por isso que a gente precisa tomar banho, porque senão a gente começa a feder, né? Então, a gente precisa tomar banho todos os dias e, de preferência, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Isso é o mínimo, né? Então, pra gente se manter limpo, nós precisamos, no mínimo, fazer essas 3 coisinhas aqui. Lavar sempre as mãos, escovar os dentes e tomar banho, né? Esses aqui são os principais hábitos de higiene. Temos vários outros. Cortar as unhas é um, limpar as unhas, limpar o nariz. O que mais? Lavar o cabelo, que a gente toma banho, nem sempre a gente lava o cabelo, né? Mas lavar os cabelos também é hábito de higiene, né? Então são várias coisas que a gente tem, que a gente fala que são hábitos de higiene, tá? Lavar os alimentos são hábitos de higiene, tá? Manter a casa limpa são hábitos de higiene. Então, depois disso que eu falei tudo, aí eu propus uma atividade que era correr até o banheiro e pegar lá algum objeto que você usa na escovação, né? Quando você escova os dentinhos. Para quem faltou, eu vou estar falando para fazer uma atividade diferente. Você vai ter que gravar você escovando seus dentinhos. Pede lá da mamãe, mamãe me grava, eu vou escovar meu dente. Aí você vai lá, escova o seu dente, pede pra mamãe gravar e manda pra mim, tá bom? Então é isso. Depois disso, dessa parte de higiene, que a gente precisava relembrar, a gente veio para a parte dos animais, tá bom? Nós estudamos rapidinho alguns animais, foi naquele tempo que eu não estava ainda trabalhando, estava dando aula. Vocês tiveram aula sobre animais, né? Então, eu trouxe aqui alguns animais para vocês olharem, né? E me falarem quais tipos de animais eles eram, né? Então, eu vim e mostrei alguns animais e perguntei que animal era esse e se ele tinha o corpo coberto por pena, por pelo ou por escama. Vamos lá. Primeiro animal foi o peixe. Cadê o peixe? O peixe. Eu perguntei, que animal é esse? A criança me falou, um peixe, né? Um peixe, ele tem o corpo coberto com o quê? Aí eles ficaram assim, aí eu falei, são escamas. Então, aqui no corpo do peixe, ele é coberto por escamas, tá bom? Depois eu mostrei esse animal. Que animal é esse aqui? Elefante, né? Então, é um elefante. O elefante tem o corpo coberto por pelos. Não parece, mas ele tem o corpo coberto por pelos, tá bom? Depois eu mostrei esse senhor aqui, ó. E perguntei, qual é esse animal? Aí a criança vai e fala, jacaré, no caso. Então, esse aqui é um jacaré. O jacaré tem um corpo coberto por o quê? Escamas. Se você não sabia, você aprendeu agora. O jacaré tem um corpo coberto por escamas, tá bom? Então, ele é amiguinho do peixe, tá? Depois, eu perguntei, que animalzinho é esse? Aí a criança vai falar, cachorro, né? O cachorro tem o corpo coberto por pelos, tá? Junto com o elefante. Aí, depois, eu mostrei esse animal aqui. Esse animal é o quê? Uma galinha. A galinha tem o corpo coberto por o quê?
por penas. Ela tem o corpo coberto por penas. Se você não sabia, você aprendeu. E aí eu mostrei vários outros animais. Eu mostrei esse aqui. Depois eu mostrei esse aqui. Depois eu mostrei esse, tá? Então, cada um falou o seu nome do animal. E foi isso a nossa aula, tá bom? A única atividade que nós fizemos foi relacionada a alimentos. Eu acabei não falando, né? Sobre os alimentos. Depois que eu mostrei todos esses alimentos aqui, perguntei se era saudável, se não era saudável, eu pedi para que a criança pegasse uma folha branca, de papel ofício, e desenhe para mim o alimento que você mais gosta. Não importa se ele é um alimento saudável, se ele não é saudável, porque como eu expliquei, todos os alimentos eles são livres pra gente comer, né? A gente só não pode comer todos os dias, porque senão, né, esses alimentos vão fazer mal pro nosso organismo, tá bom? Então aí, se uma criança quisesse desenhar um sorvete, pode? Pode, ele é um alimento, ele é um alimento, então eu não vou dizer que a gente não pode comer, né? Ele faz parte da nossa vida, né? Ele tá no nosso cotidiano. Então eu quero desenhar um sanduíche, eu posso desenhar um sanduíche? Pode. Você não pode comer todos os dias, porque senão vai fazer mal. Porque tem fritura, porque tem gordura, então não pode comer todos os dias, mas eu posso comer de vez em quando. Ah, o meu filho quis desenhar um bombom. Posso desenhar um bombom com ele? Pode, é um alimento, ele quer comer, é uma guloseima. Então, deixa ele desenhar do jeito dele, tá bom? Ajude, instrua. Mas não tire a resposta que ele vai lhe dar, tá bom? Se ele quiser desenhar um chocolate, pode desenhar, tá bom? Só explique. Chocolate a gente não pode comer sempre, porque ele tem muito açúcar, tá bom? Então isso serve para todos os alimentos, né? Aqueles alimentos que são consideráveis não saudáveis, eles a gente pode comer, não em excesso, não todos os dias, tá bom? Então foi isso a aula. Nós falamos sobre 3 assuntos que vão cair na prova, tá bom? Segunda-feira nós vamos continuar com a revisão e eu espero vocês, tá bom? Tchau!